Olá, maltinha, o meu nome é Catarina Quinteira Bom dia, boa tarde, boa noite. O meu nome é Ian Silva. e hoje temos aqui connosco o Dr. Pedro Loureiro Lé. Ele é formado em Medicina Veterinária e Engenharia Zootécnica pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Trabalhou nas áreas de produção animal, tais como bovinicultura e suinicultura. Tem experiência profissional no Serviço de Animais Exóticos e Selvagens do CRAS-H Baiutado e atualmente tem funções de responsável de segurança alimentar e certificação na DOCA Pesca. É também criador de aves e juiz nacional do Colégio Nacional de Federação Ornitológica Nacional Portuguesa nas secções D, Canários de Cor, e G, Aves de Fauna Europeia desde 2013. É também juiz internacional da Ordem Mundial de Juízes da Confederação Ornitológica Mundial da secção D, Canários de Cor, desde 2020. Pedro, seja muito bem-vindo e espero que gostes de gravar connosco. Olá, Ian, olá, Catarina, obrigado pelo convite. Vou gostar de certeza, nem que não seja pela companhia e por ser um gosto enorme participar, já que ouço com regularidade e com assiduidade todos os vossos episódios, portanto, espero ter alguma coisa interessante para vos contar. Eu acho que já tens aí no teu currículo três coisas, pelo menos, bastante interessantes no tema, né? Mesmo. Vamos lá, vamos fazer aqui o joguinho, né? Tens que pensar no animal com o qual te identificas, depois dás três pistas e eu e a Catarina temos duas hipóteses para adivinhar. Depois gostaríamos que explicasse o porquê que te identificas com esse animal. Pode ser? Pode? Estás Quando estiveres preparadinho? Ias pronto? dizer a piada de quebrar o gelo, mas Yeah, desta eu vez pensei passou. Opa, literalmente é eu acho que sempre. isso aí ia ficar muito mal, né? Pronto. Pá, há mesmo um iceberg entre nós. Sim, 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 sim. Mas pronto, se viesse picado já dava para as caipirinhas, não era? Pois, opá, este verão está a precisar de caipirinhas, meu. Temos que combinar isso. Olha, é difícil escolher um animal, não é? Porque acho que pessoas como nós gostam, não é? De uma variedade, é difícil eleger um, mas eu pensei num que acho que depois vou explicar melhor, mas acho que é o correto para esta situação. Portanto, a primeira pista é que é um animal que é possível observar em Portugal, que é essencialmente hivernante. Querem as pistas todas de uma Fui ao vez? pensar, tu. É, todas, todas. Já teve vários casais a reproduzir em Portugal, em anos mais longínquos. Atualmente há um ou outro registro e há um plano em curso para voltarmos a ter esse animal a reproduzir-se em Portugal. Ok. E a última, para ajudar, que é a mais óbvia de todas, é uma ave. Essa, Pá, no essa momento em que já falaste que era suspeitávamos. hibernante, no momento em que falaste que era hibernante, eu já pensei, isto é uma ave, meu, já fui. Yeah. É um bicho mais relacionado comigo e com a minha realidade pessoal. Aí pronto. Ok, isto aqui já dá dicas para o Ian. Pronto. Já dá Já teve dicas. casais, muito, muito tempo atrás, aqueles que reproduzirem em Portugal. Sim, com diversos casais de norte a sul, sim. E agora só há dois ou três casais. Agora há registros pontuais de uma ou outra reprodução e há um plano em curso, há um projeto em curso para reintroduzir. Houve a libertação de uma série de indivíduos na zona do Alqueva. Ah, águia pesqueira. Exatamente. Pau! Já foste. Que É, top! Ai, Exatamente. agora esta foi a melhor pista de todas. Se ele tivesse Sim. dito isto logo de início. já estava Claro, feio. eu não quis facilitar logo de início, porque acho que tem muitas características particulares, não é? E havia muita coisa para dizer que podia ser logo Pois é. indicadora da águia pesqueira, mas é a águia Top. pesqueira. Pá, eu É não ia muito adivinhar. linda. O que é que tu disseste? O que é que Eu não disseste? ia adivinhar. Eu ia dizer, é uma águia. Por Estavas acaso lá, estavas aí. sempre achei que este ponto de hoje ia ser para a Catarina. Não me leves a mal. Achei que Opa, este eu ia é para a águia, algo. pá, por razões óbvias, né? Exatamente, começa por aí. A águia por razões óbvias, a pesqueira também, não é? Yeah. E depois é que eu percebi a cena da realidade pessoal. Exatamente. Yeah, então. É um animal que vive. Primeiro, é quase o resumo perfeito
daquilo de um bocadinho que eu sou, não é? Que é uma águia, e eu sou extremamente benfiquista. É pesqueira, que é uma realidade pronto, com a qual lido desde criança e na atualidade. É um animal que eu adoro observar quando tenho possibilidade e que faço a observação. Acho que é espetacular ver a forma como eles param e analisam o objetivo deles e depois ver aquele mergulho na água Sim, com as garras, depois de se terem decidido, vão com as garras e apanham o peixe, depois saem dentro da água com aquela força. É um bicho muito inspirador, e além de ser bonito sim, e de ser nosso também, um bocadinho, e que merece alguma atenção e destaque. muito bom. Já alguma vez visto uma em estado selvagem? Sim, sim. Aqui na zona da Figueira é relativamente comum ver alguns indivíduos, quer na passagem, quer noutras fases. Aliás, há uma história engraçada, acho que é giro. Uma altura, pronto, quem faz a observação e fotografia também tem a possibilidade muitas vezes de identificar anilhas destas aves, principalmente nas fotografias, não é? E temos um colega aqui nosso que uma altura fotografou duas águias pesqueiras no mesmo poste. e, e reportou as anilhas e descobriu-se que essas águias eram irmãs de ninho, tinham nascido na Alemanha, tinham passado 2 invernos em localidades completamente distintas da África e naquele momento estavam as duas no mesmo posto na Figueira, ou de passagem, ou eventualmente para invernar, já não me lembro bem da circunstância, e estavam ali as duas juntas. Pá, eu acho que é das histórias mais giras que eu tenho de observação de aves e Yeah, com esta espécie em fofo, concreto. fixe. Encontro de irmãos. Sim, Yeah, sim. É. Saber que elas estiveram no completamente mesmo aleatório. ninho, estiveram É, em pontas da África distintas e se encontraram aqui, é que nem foi na localização de nascimento, não é? Quer dizer, foi sim. Yeah, algures. É muito interessante. É um bicho muito interessante. muito fixe. Vamos aqui com as perguntas dos ouvintes. Clara Antunes pergunta que provas ou formações extra necessitou para fazer parte da Doca Pesca? Olha, para ingressar na Doca Pesca, não há uma necessidade particular de provas extra. O facto de ser médico veterinário e de ter as unidades de tecnologia dos produtos animais, inspeção sanitária, legislação, tudo isso, um bocadinho de cada, prepara-nos pronto, para assumir este papel na Doca Pesca. Pois é claro que com a continuidade no trabalho vamos aprendendo, como em todos, não é? Eu comecei, por exemplo, a trabalhar com normas de certificação ISO, a 22.000 no caso da segurança alimentar. Trabalho neste momento também com a 14.001, que se refere à gestão ambiental do porto, dos portos de pesca, no caso, que é extremamente interessante também. Já foge à veterinária, mas é extremamente interessante. Mas posso dizer que, por exemplo, a ideia com que eu entrei é que, bem, agora para trabalhar na Doca Pesca vou pôr em prática tudo aquilo que aprendi nas aulas de inspeção higiosanitária de pescado. Também é isso, um bocadinho, mas não é aquela ideia que as pessoas têm que passam a fazer inspeção sanitária todos os dias, o dia todo. Fazemos de facto inspeção sanitária, verificamos a viabilidade do pescado, a frescura, a presença ou não de parasitas, se está ou não apto para consumo e para entrar no circuito comercial, mas trabalhamos um bocadinho também com legislação, neste caso concreto, das certificações, trabalhamos muito com o sistema HACCP, com análises microbiológicas, de histamina ao pescado, análises à água, a água utilizada nos circuitos de crustáceos. Pronto, é assim um bocadinho mais multidisciplinar do que se podia parecer quando pensamos no trabalho de um veterinário na Doca Pesca. Olha, muito fixe. Uma Espetacular, formação, meu. uma formação base em medicina veterinária, neste caso, ou também, depois, eventualmente, na engenharia alimentar, por exemplo, prepara-nos, dá-nos a base para assumirmos este papel. Fazes tipo controle das espécies, por exemplo, se o pessoal está a pescar alguma coisa que não deve ou alguma coisa assim ou não. Imagina, o meu papel, o foco principal, prende-se com a adequabilidade dos alimentos, não é? Se o Uhum. pescado e os circuitos e as práticas dos colegas que trabalham se adequam àquilo que é um sistema de segurança alimentar.
É claro que depois no meu dia a dia e também, pronto, sendo em parte interessado e tudo isso, acabo por circular na lota, perceber se há ali alguma espécie que por acaso está em defesa, entretanto, às vezes há similaridades às espécies, por exemplo, de raias ou outras que em 5 ou 6 espécies há uma que tem um defeso particular, e claro que estou sempre atento a isso. E depois também, pronto, a minha própria curiosidade e conhecimento nas espécies da nossa costa também ajudam a fazer isso. Ou seja, não é a minha função diretamente, mas claro que estamos sempre, eu como mais um elemento que trabalha na lota, à semelhança dos meus colegas com outras funções, também estamos sensibilizados para esses problemas, sim. Assim como, por Isso. exemplo, outra ação importante que temos é a garantia de entrada das espécies, dos espécimes no circuito, com os tamanhos mínimos obrigatórios. Yeah. Ou seja, está estipulado por lei qual é o tamanho mínimo permitido para que uma espécie possa ser comercializada, né? Para não haver a comercialização de imaturos ou de animais que ainda não tiveram a possibilidade de crescer ou de se reproduzir. E já agora, dependendo disso, também há os métodos diferentes da própria pesca, não é? A pesca por arrasto e tudo mais, ou não? Que Sim, há métodos que podem apanhar determinados peixes e que não apanham outros, mas há toda precisamente, essa corrente, não há? precisamente, pronto, conforme as diferentes artes de pesca, algumas como o cerco, como o arrasto, as redes de enmalhar, os palangres, têm épocas, têm espécies dirigidas às quais é permitida a sua captura. E também, pronto, por exemplo, em métodos mais artesanais, às vezes há certas permissões muito concretas de tamanho ou de espécie em que só essa arte de pesca é que pode capturar. E depois também temos as cotas e a legislação, por exemplo, e as pescas acessórias. Por exemplo, quando temos uma embarcação que é dirigida a pequenos pelágicos, essencialmente, sardinhas, carapaus, cavalas, depois há uma percentagem que eles podem apanhar, porque quer que seja uma causa que está no meio do cardume, mas é uma espécie também comercializável, ou outro motivo qualquer, que se apanharem, podem vender uma percentagem de quilos dessa espécie. Pronto, isto Uhum. salvaguarda de certa forma que os diferentes métodos sejam adequados também à sobrevivência e à sustentabilidade das espécies, não é? de pescado. Uhum. Opa, temos mais aqui 3 perguntas dos ouvintes, mas eu queria só continuar aqui neste tema, que já que estamos nisto, tens aí um quadro atrás que são os bois na praia, não é? Isso Sim. é uma arte de pesca, não é? Sim, este quadro é uma pintura de um professor, que foi meu professor de Educação Física aqui do Barcos, que é a minha vila. Isto representa uma prática que neste momento já não existe cá, mas que eu ainda tive a oportunidade de assistir, em que a pesca era feita através da praia, os botes, estes pequenos barcos saíam da praia com uma ponta da rede, depois cercavam, faziam uma roda, não é? Com a embarcação no mar, ficava uma extremidade na praia, a outra ia atrás do barco, e depois estes dois bois, que tendencialmente seriam nestas zonas da raça marinhoa, que é uma raça autóctone portuguesa, eram os responsáveis por puxar os barcos e a rede para a praia. Pronto, e este quadro, esta imagem, eu vi ao vivo e é assim uma imagem que eu tenho um carinho muito grande por aquilo que pude assistir em criança, por aquilo que representa naquilo que é a minha vila e a minha cidade, que eu sou muito bairrista, e também, de certa forma, também por quem me ofereceu e por quem fez a própria pintura. Mas sim, Ai, que é fixe, por acaso não representativa. conhecia, nunca tinha ouvido falar até. Sim, sim. Muito fixe. De certa forma, se pesquisarem pela arte chávega, Chávega. existem muitas imagens, desde a Praia da Vieira, Tocha, Mira, Barcos, aqui a Praia da Leirosa. Só que pronto, hoje em dia os bois foram substituídos por tratores. Um, a arte não deixa de ser interessante e tradicional, mas aqui era o, a nata do que era Yeah. a arte tradicional de pesca na praia. Acaba por ser mais interessante, não é?
mas pronto. Sim, 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 sim. E então Modernice. era uma criança que adorava animais, Yeah. ver ali duas vacas na praia. Hoje o Era, pessoal fica todo contente por ver aqueles porquinhos na praia, agora se soubessem que havia marinhoas antigamente é que era. pois, era um dois em um, era uma preservação de uma espécie autóctone, era um espetáculo e era uma arte Yeah, tradicional. Sim, era muito interessante. muito fixe. Muito fixe, pá. Temos aqui uma pergunta do Sérgio Neves, que é: em que consiste o trabalho de juiz da Confederação Ornitológica? A ornitologia, neste caso desportiva, passa pela reprodução em ambiente doméstico de diferentes espécies de aves, não é? Desde aqueles mais pequeninos, tipo bicos de lacre e outros exóticos africanos, australianos, entre outras, aos maiores, como araras, papagaios, pombos, tudo isso. A Confederação Ornitológica Mundial existe como, à semelhança, se calhar se fizermos uma comparação com o futebol, aquilo que é a FIFA, ou seja, é um organismo a nível mundial que regula a existência de federações dos países, a existência dos clubes e serve também para fazer os standards, ou os talões das diferentes raças. E depois o juiz, a partir do momento que é juiz e que é nomeado para uma exposição, é conhecedor dos estalões da classe que julga. No meu caso, são os canais de cor e são as aves de fauna europeia. E cada estalão tem itens com pontuação. Pronto. O nosso trabalho, no fundo, é, dentro dos exemplares que estão disponíveis ou que estão a concurso naquela exposição, avaliá-los, dentro daquilo que são os itens de pontuação, ver em que é que eles respeitam mais cada um dos itens e fazer um total e classificar as aves para se saber quem é o melhor, quem ganha, quem é o segundo classificado, quem é o terceiro. Pronto. E isto depois também, à semelhança de outras atividades, há desde o nível regional, aos campeonatos do mundo e a campeonatos internacionais que envolvem muitos países e muitos milhares de aves. Muito fixe. Hum. Agora, se calhar, completamos o resto das questões e depois já podemos abrir para debate, que acho que é mais interessante. Temos também outra perguntinha do Sérgio Neves, Hum. que diz: quantos concursos ornitológicos existem em Portugal num ano? Existe um campeonato? Não Sim, sei. existe. Quantos em concreto, não te sei dizer, mas dir-te-ia que se calhar são na casa de centenas. Porque, como disse há pouco, é quase as regionais, não é? Não diria que cada cidade tem o seu clube ornitológico ou sociedade, mas há muitas cidades que têm. Portanto, diria de norte a sul, e incluindo ilhas também, Açores e Madeira, diria que andam na casa, se calhar passa a casa da centena de exposições regionais. Temos também, por norma, dois, três grandes campeonatos internacionais em Portugal. Um campeonato internacional é a partir do momento que envolve vários países, não é? Dos criadores a concurso, e é organizado também todos os anos o Campeonato Nacional de Ornitologia. E nós em Portugal temos sido bastante fortes e bastante proativos. Por exemplo, este ano em 2025, em Santa Maria da Feira, irá realizar-se o Campeonato Mundial de Ornitologia. Já Olha, organizamos em 2016, já organizamos em 2010 e, se não estou em erro, em 2001 o Campeonato do Mundo, ou seja, que é a prova final de tudo isto. Nesse ano, pronto, como as federações portuguesas estão envolvidas na organização do Campeonato do Mundo, acaba por não haver Campeonato Nacional, porque os esforços estão todos dirigidos para para o em Mundial. janeiro receber as aves de todo o mundo que vêm concorrer a Portugal. Fixe, muito Eh, bom. e já agora só, desculpa interromper, mas esses campeonatos são diversas espécies, não é só os canários, certo? Sim, 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 são de diversas espécies. Aliás, há várias tipologias de exposições. Existem algumas monográficas, que são exposições, por norma, dedicadas a uma raça ou a um conjunto de raças muito, muito semelhante. Há algumas raças como o Gloucester ou o Arlequim português, que é uma raça de canários portuguesa, é única. Tem algumas monográficas. E depois existem os campeonatos, abertos a todas as classes de aves, desde os mandarins, as rolas de diamante, aos canários de couro, canários de porte, canários de canto, psitacídeos, pombos e Tudo. rolas, aves de É um fauna mundo, é um europeia. mundo, yeah, é um mundo. Sim, 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 sim. É muito fixe. E pronto,
A outra pergunta do Sérgio Neves diz: existe muita polémica ou drama nesses concursos? Claro, Em tudo o que é campeonato, não é? claro, porque apesar disto ser um hobby, não é? Há competição. E, por exemplo, numa grande parte das raças, para se ser campeão do mundo numa raça, a dedicação tem que ser diária e o ano inteiro, não é? Porque temos, desde logo, a reprodução tem que ser boa para termos bons exemplares, para conseguirmos atingir aqueles objetivos com determinados cruzamentos e melhorias. Depois, terminada a época de reprodução, temos a época de muda da pena, que é igualmente importante, é uma fase muito desgastante para as aves. É uma fase em que eles estão a ganhar o casaco de gala deles e tudo tem que correr bem, a nutrição, a higiene, os banhos. Terminado isto, começam os concursos e começa a preparação. E estamos a falar de investimento, né? Investimento em instalações, investimento em nutrição, em alimentação, em equipamentos. E depois tudo isso se reflete ou não nos resultados de cada criador, não é? E apesar de tudo, pronto, quem perde nem sempre concorda. Às vezes com razão, outras vezes sem razão. Quer dizer, os juízes não são, eu admito que também os juízes não sejam máquinas. Às vezes nós julgamos a ave num sábado ou num domingo e a exposição abre ao público na sexta-feira seguinte e a ave até se estressou nessa semana ou mudou ou apanhou qualquer coisa e está assim mais inibida e não mostra aquilo que era na mesa de julgamento. E depois, claro, há prémios, há dinheiro envolvido, não é? Porque toda a gente quer comprar as aves dos campeões e linhas campeãs. E, portanto, a partir desse momento que há competição, há quesilha. Umas vezes saudável e outras vezes não é saudável, mas é gira na mesma. Faz parte, não é? Sim, Opa, Acho sim. que sim. olha, já agora, nessa parte da criação, acho que seria fixe. Tu mencionaste aí a reprodução dos casais e tudo isso, né? Tu, por exemplo, como criador, tu fazes uma seleção de, pá, estes animais tiveram um bom desempenho no campeonato, por isso vou mantê-los a reproduzir, e os animais que não estão, tiras da tua linha de produção e só ficas com os bons, certo? Mais ou menos. Porquê? Às vezes isto acaba por ser um trabalho contínuo e de melhoria, e nós estamos a falar neste caso num concurso de beleza, não é? Uhum. E à semelhança de outras espécies, incluindo a humana, às vezes dois pais bonitos não dão um filho bonito, dão filhos feios, né? E aqui trabalhamos um bocadinho dentro daquilo que conhecemos que é a genética de cada ave, mas também aquilo que é a compensação nos acasalamentos, não é? Por exemplo, a nível de plumagens é importante conseguirmos compensar aves com mais plumagem com aves com menos plumagem, para não termos excessos ou para não termos plumagens rarefeitas ou problemas mesmo morfológicos, não é? E às vezes, lá está, às vezes os campeões são o resultado final de uma sucessão de quatro ou cinco acasalamentos para chegar àquela ave que é a campeã. E outra coisa Uhum. que eu tento ter e tento manter, e é uma opinião pessoal, mas acho que se tem perdido muito em muitas linhas, principalmente nas mais competitivas, é que eu tento manter sempre as boas capacidades maternas e paternas das minhas aves. Ou seja, Eu às ia falar vezes uma sobre isso. fêmea que seja mais feiosa, mas é uma excelente mãe, é uma ave que põe bons ovos, que faz posturas regulares, que alimenta as crias. Essas aves têm uma certa, mesmo que às vezes não sejam tão bonitas, nós depois temos que lhe arranjar um macho mais bonito para compensar aquilo que lhe falta, mas é importante que a seleção seja não só morfológica e fenotípica, mas que seja também comportamental neste aspecto. Porque eu acho, primeiro, acho que facilita muito o trabalho do criador ter confiança nas progenitoras que tem. E depois, porque, como qualquer pessoa que gosta de animais, eu acho que é interessante que os nossos animais mantenham esses comportamentos naturais, não é? Sim. Ou não têm, por exemplo, não têm vigor de saúde, não é? Porque às vezes são lindíssimos, mas são passas que nós andamos ali com eles quase de estufa. Eu acho que isso não faz muito sentido. Faz tanto sentido selecionar animais campeões
como faz sentido igualmente selecionar animais robustos e com os comportamentos certos. Yeah. Olha, eu tinha uma curiosidade para te perguntar que é, como é que conseguiste chegar ao posto de ser juiz nacional de várias secções e internacional de canários de cor? Neste percurso há um conjunto pronto, de premissas que nós vamos cumprindo e vamos atingindo. Isto nós, depois de termos criadores com algum conhecimento, podemos nos propor ao colégio para ser aspirantes a juiz. Fazemos um primeiro exame de aferição de conhecimentos e se aprovarmos, passamos a acompanhar durante 2, 3 anos juízes em julgamentos nas diversas exposições. Ok. Eles aí também vão vendo o nosso desempenho, o nosso conhecimento. A cada exposição, o juiz faz um relatório sobre o desempenho desse aspirante para o colégio e ao fim de 5 ou 6 relatórios positivos, podemos propor a juiz. Fazemos um outro exame, já mais complexo. Estes exames são teóricos e práticos. Na teoria, temos perguntas relacionadas com a genética, com as mutações existentes no caso dos canários, com critérios de julgamento, critérios de não julgamento. E depois, na parte prática, isto é sempre realizado em exposições. Na parte prática, são-nos dados para avaliar, para pontuar aves que já foram pontuadas nessa exposição por um juiz. Ok. Depois, no final dessas aves, há um limite de pontos em que podemos divergir, mas dentro desse limite somos aprovados. Depois de ser juiz nacional, para nos propormos a internacional, temos que ser juízes durante 5 anos, a julgar as posições dentro do nosso país, e propomos-nos a um novo exame. Nesse novo exame, como é natural e neste caso, pronto, a partir daí depois já não há mais nada, ou seja, o exame é efetivamente mais difícil, com mais rasteiras. Também tem uma componente teórica e uma componente prática, sempre assentando na base da genética, do conhecimento profundo das mutações. E depois o exame prático também consiste na avaliação, primeiro na identificação de mutações, que às vezes são muito semelhantes umas com as outras, e nós temos que acertar quais são. E depois a classificação como na outra exposição. Essas aves já foram classificadas e nós temos que classificá-las nós, e depois temos uma margem de erro para divergir em relação àquilo que foi a pontuação atribuída pelo juiz. Serão sempre, a correr sempre tudo muito bem, são sempre 8 ou 9 anos, não é? Pois. Tens que ter E no aqueles teu 5 caso, como és anos. juiz, não podes levar as tuas aves para onde és juiz. Não, não. Nem Acho eu, que seria tendencioso. nem familiares, pessoas que vivam comigo, Uhum. não se pode, não é? Senão já Acho que faz sabíamos que sentido. eram os melhores, não é? Olha, já agora tu mencionaste aí estar inscrito. Por exemplo, todas as aves que vão para concurso, os criadores têm que levar os documentos das aves, ou seja, para não haver aves que não estejam legais, por assim dizer. Sim, nestas aves em que está previsto na legislação estarem os criadores inscritos no ICN, fazerem os averbamentos e tudo isso, sim. Eles têm que levar os papéis do CITES, ou... Sim, sim, sim. Tem que ter a situação regularizada no ICN, não é? E Uhum. apresentar esse comprovativo para poderem apresentar essas aves a concurso. As aves de fauna europeia, a grande maioria dos psitacídeos e dos exóticos. Na E verdade, diz, quase que só os canários é que não estão hoje em dia abrangidos por isso. uhum. E diz-me uma coisa, tu, por exemplo, se fores um criador de uma ave que precisa dos papéis de CITES e tu fazes a criação na Figueira da Foz, mas vais a um concurso que é, por exemplo, em Sevilha, tu tens que ter uma autorização do ICNF em Portugal e da entidade espanhola para poderes fazer esse transporte, ou basta ter os papéis de que a ave é tua e podes fazer isso na boa? Olha, eu não quero cometer aqui nenhum erro, mas eu penso que basta que esteja tudo devidamente legalizado no teu país de origem, não é? E depois o que Uhum. precisas sempre é de um certificado veterinário para transportares as aves. Ou Uhum. seja, e nesse certificado veterinário
vai estar expresso qual é a espécie, qual é o número da anilha dos indivíduos que tu estás a transportar. E a partir Uhum. daí, uma autoridade espanhola ou francesa consegue comprovar, primeiro, que tu estás legalizado no teu país e depois que estás autorizado a fazer o transporte daquelas aves. Nos Uhum. últimos anos tem apertado muito essa questão, apertado, e eu acho que na maior parte das vezes bem, o controlo do transporte de aves e de exemplares, mesmo dentro dos países da comunidade, porque cada vez mais há a preocupação de não haver o tráfico nem de espécies, nem de espécies deste género. Uhum. E o veterinário que faz isso é o veterinário municipal ou pode ser qualquer veterinário? Não, pode ser um veterinário que tu contrates, que peças para avaliar as tuas aves e perceber se elas estão aptas. Pronto, faz sentido, sentido ter esse controle e responsabilizar cada vez mais os criadores que sejam dignos do nome de criadores, não é? Que não sejam só acumuladores ou fabricantes de animais. E os que são criadores têm tudo direitinho. É isso mesmo. Olha, eu vou só fazer uma última pergunta sobre esta área para depois voltarmos para a pesca, que também é bastante interessante. Sobre a gestão dos concursos e dos criadores, achas que existe uma preocupação com. Já falaste de vários aspectos sobre isso, mas sobre o bem-estar animal nos criadores? Acredito que durante os concursos e os campeonatos haja sempre os veterinários presentes que vão atestando e vão verificando o bem-estar animal no local. Mas existe alguma entidade que faça a verificação dos criadores no local de criação? Não. O que existe até ao momento é um bocadinho o resultante do trabalho do ICN, que é às vezes a verificação da aptidão das instalações para algumas espécies Mais específicas? mais específicas. O que há é, desde logo, as entidades e os clubes têm feito um esforço no sentido de melhorar as condições tanto de transporte, ao exigir este tipo de certificados, como de permanência das aves nas exposições. Há uma preocupação constante de perceber se as dimensões das gaiolas de exposição são as indicadas para o bem-estar daquela raça ou daquela espécie. Há países que já não permitem a exposição de algumas raças de animais ou de aves, de canários, porque a sua seleção tornou-os demasiado deformados, e é Pois. verdade, não há outra forma de dizer, e eu concordo, e até concordo com esta inibição. Os meus colegas criadores dessas raças têm que me desculpar, mas é a minha opinião. Acho que um animal que quando deixa de ser funcional, acho Também que temos essa questão nos cães, não é? E já existem países exatamente, a é a proibir mesma também. coisa. E já há esses países que permitem. Há países, por exemplo, no caso da fauna europeia, é giro, porque apesar de serem animais de ambiente doméstico, há uma grande preocupação até dos criadores em haver enriquecimento nas próprias gaiolas, com pinhas, com ramos de pinheiro, com cascas de pinheiro no chão para eles conseguirem ter aqueles comportamentos de forragear ou desgravatar. Sim, vai havendo. E também a preocupação de cada vez mais encurtar o tempo de permanência dos animais nas exposições. Sim, essas preocupações têm acompanhado, e cada vez mais, à medida que vão aparecendo criadores mais jovens e mais formados ou mais informados, sim, noto essa evolução. Boa. Um bom caminho então. Olha, nós no início estávamos a falar do teu trabalho, da parte da frescura do peixe e tudo isso. Há espécies que são pescadas no dia e podes fazer toda essa avaliação da frescura e tudo mais. Mas também há espécies que são pescadas demasiado longe da costa e depois, quando os pescadores trazem, a frescura provavelmente está diferente. Sim, Há uma diferenciação nesse sentido ou não? sim. Bem, estás informado. Sim, claro que sim. Pá, conheço algumas pessoas da área. Boa, boa. Pronto, a Doca Pesca é a entidade que em Portugal é responsável pela primeira venda de pescado. O que é que isto quer dizer? É responsável por esse pescado entrar no circuito comercial e fiscal e económico de forma oficial, não é? Ou legal. Pronto, nesse momento, quando os pescadores entram na Doca Pesca para pescar, para pesar e classificar o seu pescado, há um conjunto de fatores que são classificados nesse momento.
o primeiro é a espécie, naturalmente, não é? O segundo é a arte de pesca em que esse peixe foi capturado, porque às vezes um peixe, por exemplo, do anzol, que é pescado ali no dia, é diferente de um peixe das redes, que se calhar está ali mais umas horas na rede, perde umas escamas. Pronto, e nesse sentido há uma classificação de frescura, em que há vários níveis, o E que é extra, o A que é fresco, depois há o B e o C que são níveis menores de frescura, mas que não implicam né, na salubridade desse pescado, ou seja, é pescado que está completamente apto para a alimentação humana, não é? Só que, pronto, às vezes não apresenta aqueles sintomas de frescura como um robalo que chega a saltar da berlenga e ainda vem a mexer para a lota, não é? Mas sim, sim, sim. Ou então, se não cumprir esses requisitos, é retirado do circuito e tem que ser encaminhado para subproduto. E no caso do seu produto, para onde é que é reencaminhado? É ainda na lota ou vai para uma outra localidade para ser trabalhado? Não, a partir daí já há empresas contratadas para que fazem a recolha desse subproduto, depois fazem a sua valorização, mas já não é, a partir desse momento já não é competência Da da Doca DOCA. Pesca. Sim, sim, sim. O nosso Uhum. trabalho é classificar, é triar e depois quando, pronto, por algum motivo é considerado subproduto, depois temos só que solicitar esses serviços de recolha de subproduto que encaminhem essa matéria. Uhum. E, por exemplo, quando um barco ou quando uma embarcação chega com X quilos ou X toneladas de peixe, esse peixe vai ser avaliado, né? Depois dás a certificação e depois, a partir dessa certificação, é que o produto vai ser vendido, correto? Sim, certo. Agora vem a pergunta chata, né? Qual a parte dessa venda que vai para a embarcação? Bem, a parte que vai para a embarcação é quase totalidade, retirando as taxas que são normais, não é? Uhum. Não te consigo dizer, porque essa parte dos números já não é tanto comigo, não é? Mas Certo. é assim, o resultado final da venda é em grande parte para a embarcação, ou seja, Uhum. há um conjunto de taxas, por exemplo, da gelagem ou de, não é, taxas administrativas, tudo isso que são necessárias retirar, mas também ao mesmo tempo há logo aí, e é uma coisa que a empresa também acho que tem a sua importância, que é fazer os devidos descontos, uma série de descontos que os pescadores devem fazer para a segurança social e tudo isso, não é? E pronto, tirando essas pequenas taxas, a grande parte ou uma parte considerável do lucro realizado é para a embarcação, é para a tripulação. Uhum. Opa, agora uma Porque a outra Doca Pesca, repara, a Doca Pesca não compra e vende peixe. só se certifica. Somos uma entidade intermediária, ou seja, o peixe em momento nenhum é da Doca Pesca. A Doca Pesca recebe, faculta o serviço, que é um serviço que prestamos aos pescadores de classificação e de venda. Depois essa venda é feita pelo sistema de leilão aos diversos compradores. Nós somos apenas o intermediário que garante os circuitos legais de tudo isto. Pronto. Uhum. O lucro da Doca Pesca não é de compra e venda, no sentido mais estrito, é na prestação neste serviço de intermediação. Certo. E já agora uma pergunta um bocadinho mais virada para a aula política. Os pescadores é considerado um trabalho de perigo ou não? Há um subsídio de perigo ou algo assim do género ou não? Que eu tenha conhecimento, não. Que eu tenha conhecimento, mas posso estar errado. Lá está. Há assuntos que eu não domino. Eu penso que não. De facto, e como sabemos, infelizmente fomos recentemente recordados, é Pois uma aconteceu, profissão um acidente destes. de enorme perigo e também de alguma flutuabilidade de rendimento, né? Pois. Porque às Uhum. vezes é sazonal e depois está dependente daquilo que apanham, muitas vezes. Se tiver mau Sim. tempo ou se não apanharem, não ganham. E é por isso que
Eu acho que é um trabalho interessante também aquilo que às vezes fazemos, porque de certa forma, pronto, o nosso serviço é um bocado prestar algum tipo de apoio a esta comunidade e por isso é que é muito giro. Mesmo estas questões às vezes do HCCP e das coisas que eles às vezes não entendem e nos chamam chatos, mas tem a sua importância. E temos às vezes clientes de outros países que são grandes importadores do nosso pescado e que valorizam o facto de nós termos as certificações e os sistemas implementados e que nos pedem mesmo esse comprovativo se aquele pescado tem origem numa lota com a certificação X ou Y. Pronto, e aí o nosso trabalho é também valorizar aquilo que é o trabalho deles. Certo. É, muito fixe. Olha, estamos na reta final e eu tinha aqui uma pergunta que acho que é muito interessante para, para o que estamos a falar neste momento, que tu há bocado referiste que também fazes a parte das análises microbiológicas aos peixes e tudo mais, e parasitárias. Não sei se viste, saiu uma notícia do Brasil, no Rio de Janeiro foi detectado, fizeram um estudo com tubarões e foi detectado a presença de cocaína em todos os tubarões do estudo. Uhum. Eu queria saber se existe algum estudo ou análise que façam na costa portuguesa para detectar esse género de substâncias. Pá, deve Bom, estar a ver muita Netflix com rabo de peixe, não? no nosso plano analítico não existe de facto a pesquisa de substâncias psicotrópicas. Mas pronto, mas enquanto experiência pessoal posso dizer como bastante peixe e não tenho sentido nenhumas alterações. Portanto, A cena é não. que lá está, imagina, o pessoal está a brincar, mas eu não faço ideia quais é que foram as concentrações que eles encontraram, mas eu acredito que aquilo seja residual, não é? Só que é, Eu é devido sei, à contaminação das águas. eu sei que já houve estudos feitos no Rio Tejo e que têm resultados semelhantes, sim, em algumas espécies, principalmente ali, tipo aquelas tainhas e aquelas coisas que estão ali Pois. mais junto dos esgotos, que sim, que apresentam níveis elevados de algumas substâncias. No nosso pescado acho que não. Acho que não. Mas pronto, não, Pois imagina, é não está claro no que isto. nosso plano analítico Yeah, era isso que eu Alcox, ia dizer, tipo, enterococcus imagina, e coca. Pronto, não. eu acho que é normal que não esteja, obviamente, numa análise diária ou esporádica, mesmo assim, Uhum. mas do género, se soubesse alguém a fazer um estudo sobre isso na costa portuguesa, acho que até seria interessante também para comparar os resultados, nem Sim, que sim, fosse sem dúvida. apenas por pesquisa da Nós universidade. temos sim, é um conjunto de análises que fazemos a contaminantes, chumbo, Eu, Contaminantes, eu também. pensei que ela ia perguntar era por causa dos microplásticos, não aí pensei sim, Não, aí eu fiz a pergunta porque a notícia saiu hoje e eu lembrei-me logo, quando ele falou da parte das análises, lembrei-me logo disto. não, mas o que temos é de facto estes contaminantes e temos as espécies-alvo, que são as mais passíveis de sofrer desse tipo de contaminação, e fazemos esse controlo com regularidade nas diferentes espécies a esses diferentes contaminantes. Sim, Yeah, mas lá está, químicos essencialmente, também microbiológicos, mas fazemos esse controlo, que é uma preocupação, não é? claro. Os chumbos e tudo isso, os o hidrocarbonetos, mercúrio também, não é? mercúrio, Mercúrio. exatamente. Isso fazemos, isso sim, isso está previsto no nosso plano. Uhum. Olha, eu lembrei-me agora de uma outra questão. Vamos voltar um bocadinho para as aves. Tu agora estás a começar uma carreira de criador, já tens uma carreira estável como criador de canários, né? Agora estás num processo mais ambicioso com outras espécies. Que podemos abordar isso um bocadinho? Sim, sim, claro. Tenho todo o gosto. Ótimo. Sim, olha, é Ah, uma fase muito inicial, é uma fase, é uma área que me fascina mesmo muito. Tenho muito para aprender, mas sim, iniciei agora um projeto com alguns psitacídeos, tenho araras, papagaios, catatuas, e é uma área que me fascina imenso, é um desafio totalmente diferente dos canários, Yeah, porque aqui o desafio é outro, não é? Os canários, por norma, são para competição, há aquele critério, aquela seleção. E aqui importa-me saber avaliar e controlar ou permitir comportamentos, nutrição adequada, nutrição espécie específica, instalações, nutrição, pá, é espetacular. São duas áreas que me interessam muito.
principalmente a nutrição dos psitacídeos, é uma coisa que eu adoro ler e estudar, porque durante muitos anos as pessoas tinham um papagaio, tudo que tinha bico curvo era papagaio, a menos que fosse pequenino, que era um periquito, e comiam girassol, não é? Yeah. E morriam quase todos com fígados gordos, tudo feito em foie gras. Pronto, e agora cada vez mais percebe-se que temos as necessidades, que as espécies têm necessidades de espécies específicas, não é? Pronto, e nesse sentido, sim, estou a iniciar. Foi este o meu primeiro ano de criação, já tive alguns resultados interessantes e tenho Tiveste muito. agora uma cria, certo? Não, três. Tive 3 crias de papagaios amazónicos, consegui ovos nas catatuas, mas elas partiram-nos, lá está, tenho que estudar comportamento. Uhum. E as araras também fizeram uma postura que não se verificou fértil. Mas pronto, tive as 3 criazinhas nascidas de papagaios amazonas, ocrocéfalas. Infelizmente perdi um com o fogo de artifício das festas dos Santos Populares. Os pais abandonaram o ninho, e não regressaram à noite. Mas pronto, passei para o passo seguinte, foi tirar os pequeninos, criá-los à mão e está a correr bem até o momento. Com as dicas de Uhum. alguns amigos criadores que me ajudam e com muita leitura daquilo que gosto, está a correr bem agora. Há muita informação disponível sobre diferentes comportamentos de diferentes grupos reprodutores, ou não? Pronto, olha, no que diz respeito à nutrição, tem havido uma evolução gigante e principalmente desde que surgiram os alimentos peletizados, não é? Aquelas que são um alimento que, por norma, tem tudo aquilo que um papagaio precisa, nutricionalmente. Mas um papagaio precisa estar entretido o dia todo, precisa de descascar, precisa de brincar, as catatuas adoram andar no chão a forragear e a raspar ervas. E então a minha prática que eu adotei, que acho que é correta, até estar errado um dia destes, passa por ter uma alimentação base, tem uma percentagem de alimento composto e tem uma percentagem de mistura de sementes de espécie específica e que varia ao longo das estações do ano e da época fisiológica em que eles se encontram. E depois tem uma percentagem mix, que vai desde sementes germinadas, saladas de frutas, poucas, saladas de legumes, muitas, e depois em diferentes estados. Às vezes dou frutas congeladas ou legumes congelados, outras vezes dou umas sementezinhas germinadas. Varia muito por aí. Quanto ao conhecimento, como tudo, a internet tem o melhor e o pior, não é? Porque Uhum. há uma pessoa que eu gosto muito de ouvir, que é o Tony Silva, Sim, que é um expert reconhecido a nível mundial, e ele uma ainda hoje eu estava a ouvir referência. um podcast com uma entrevista com ele, e ele dizia que o problema da internet é que há experts a mais, não é? Acho que temos de ter uma grande capacidade de triagem, de autocrítica, de saber o que é que estamos a ler, e depois eu acho que é o contacto com criadores, é visitas com criadores, não há nada que substitua isso. Nós até podemos ler os livros todos do Tony Silva e aprender uma tonelada, mas ele está nos Estados Unidos. Ou podemos aprender muito com um criador de renome que escreveu um livro espetacular belga, mas as necessidades dele, dos pássaros dele, são diferentes das necessidades dos pássaros em Portugal, não é? Ou no Sul, ou no Alentejo, ou no... Por isso, acho que o que é mais importante é termos colegas, criadores que estejam dispostos a aturar-nos às vezes e a abrir-nos a porta de casa deles para os podermos visitar, pá, e estarmos atentos. Irmos à casa deles e, pá, voltar à idade dos porquês. Porque é que tens assim o bebedouro? Porque é que o ninho está ao contrário? Porque é que tens aqui uma plataforma? É a Porque é que... visita técnica mesmo. É, é. E não há nada que substitua isso, sem dúvida. E felizmente em Portugal, e agora puxar um bocadinho a brasa à minha sardinha sem voltar ao peixe, pá, eu acho que nós temos dos melhores criadores do mundo em quase tudo. Alguns são mais anónimos do que outros, mas dos canários aos papagaios, aos soft bills, sei lá, a coisas que eu nem sabia que existiam, eu acho que temos alguns dos melhores criadores que existem no mundo. Alguns vão ao seminário da IAS com frequência. Ai, Passar tive, por exemplo, o prazer enorme de conhecer pessoalmente o Gonçalo Jorge, que para mim é uma referência também. O Jorge Batista também costuma estar muitas vezes presente nesses eventos.
há um conjunto de pessoas muito capazes e também muito disponíveis para nos receber. Pelo menos eu tenho sentido isso. Portanto, vamos a isso. Vamos criar animais, mostrar que gostamos, que nos esforçamos, que damos as melhores condições possíveis, que mantemos as espécies, que promovemos o seu bem-estar, que divulgamos, que estamos a fazer um bom trabalho em ter animais connosco em nossa casa também, Desde que não haja Uhum. fogo de artifício, não é? desde que não haja Causa fogo. essas coisas. Pois, Sabes se há alguma tentativa de falar com diferentes câmaras por causa dos fogos de artifício? Porque, pelo que eu sei, há cidades que têm fogos de artifício sem som, só mesmo pá, tira-se o fogo para o ar e vê-se as luzes, né? Agora, não sei se há uma tentativa nesse sentido aí em Portugal também ou não. eu não tenho conhecimento, até porque se calhar foi das primeiras vezes que me tocou tanto na pele e pronto, quando estava no CRAS às vezes recebíamos Também. animais em dias posteriores a eventos destes, recebíamos animais com fraturas ou às vezes até só um pouco moribundos ou isso. Eu não tenho conhecimento. Acho que é um caminho que tem que se fazer e acho que vai ser muito difícil, não é? Porque nós sabemos, por exemplo, os milhares de pessoas que vão passar o ano à Madeira ou que vão ver o São João do Porto ou São João da Figueira, à praia, e a sociedade não está muito sensibilizada para estas questões. E eu, como tu sabes, não sou demasiado animalista, não sou fundamentalista. Epá, mas quando somos um bocadinho atentos e vemos os animais a morrerem por causa disto, porque eu aqui em três salvei dois, não é? Porque felizmente descobri de manhã os dois pequeninos e os animais selvagens. Pois. E os animais domésticos têm convulsões e fogem, são atropelados e pá, eu acho que temos que, às vezes, tantas preocupações animalistas que são aparato, e acho que temos aqui um trabalho para fazer, se calhar, quanto a estes aspectos. E que Mesmo. se calhar a população que não é sensível, se assistir a um evento deste, ou se lhes mostrarmos os efeitos que isto tem, se calhar vão aceder a ter outro tipo de espetáculo. Ou a Yeah. ter soluções, não é? Quer dizer, eu não quero estar agora aqui a atacar a indústria dos fogos de artifício, de certeza que alimentam muitas famílias, pá, e o turismo também, pá, mas podemos tentar procurar alternativas e temos que procurar, porque para evoluirmos, acho que é esse o caminho. Temos que ter alternativas a isto. Acho que podemos mostrar isso de alguma forma, se houver essa preocupação. Porque Uhum. vemos que as juntas de freguesia e as câmaras estão cada vez mais sensíveis, por exemplo, a não terem os jardins tão aparadinhos para terem flores para os polinizadores, Uhum. a não fazerem limpezas de caminhos ou desmatações em épocas críticas de reprodução, não é? Yeah. Já não há acho que há uma certa preocupação de não fazer derrubos de árvores na primavera. Pá, acho que aos poucos isso vai-se mudando e são mudanças que fazem sentido. E esta é mais uma que temos que se calhar alertar porque está a passar despercebida só isso. Yeah. Mesmo muito importante. Pessoal, acho que está na hora da derradeira pergunta. Que se o Pedro é assíduo, já sabe qual é que é, mas pronto. Yeah. Faço eu, faço tu. Faço eu. Queres fazer tu? Eu já sabia. É. Pedro, quão selvagem és tu? Sabes, depende um bocadinho da hora. Não, mas olha, sou selvagem no sentido em que tenho uma vertente grande de bicho do mato e que preciso estar no meu canto, nas minhas lagoas, nas minhas salinas, a ver os meus pássaros e não estar ao pé de pessoas. Pá, e depois sou selvagem porque também ao mesmo tempo sou um bicho de grupo e de família e um bicho de festa às vezes. Que boa resposta. Gostei. Depende da hora, adorei. Depende da hora. Há horas para brincadeira, tem hora. Ensinou-me um Yeah. amigo meu. Muito Pá, és um fixe. homem muito equilibrado, meu. Tudo Acho que isso. sim. Posso só Então, deixar olha, uma sugestão antes de Sim, acabarmos? podes. sim, sim, claro. Yeah. Quando é que fazemos um episódio em que somos nós a fazermos perguntas a vocês? Que eu acho que Oh, tanto um como o outro são pessoas que têm muito. Agora já fui convidado, já não preciso dar graxa, mas é verdade.
Epá, acho que tanto um como o outro têm muitas coisas para nos ensinar e expor. Portanto, acho que um dia destes era de combinar aí um episódio invertido. Pensei nisso. Olha que top, por acaso nunca tinha Isso é uma pensado boa, nisso. também não. Não sejam É uma modestos. boa ideia. A sério, por acaso não nos tínhamos lembrado disto. Tipo, o episódio que serviu para isso foi tipo mais ou menos o primeiro, aquele Foi o piloto que fizemos só nós os piloto. dois. Pois. E não falámos nada, basicamente. Yeah, foi tipo um bocado à toa. Mas Ah. pronto. Bora pensar nisso. Yeah, é boa Bom, ideia, obrigada. fazes tu as minhas perguntas, Lé. Está combinado. Posso perguntar tudo o que eu quiser? Quase tudo. Ficamos aqui com o final do episódio. Pedro, foi um prazer enorme. Este foi um episódio muito engraçado e diferente porque abordámos três temáticas, não é? Há três temáticas: os canários, as aves exóticas e a pesca, que é um tema que é importante também trazer mais para o público geral, que às vezes não temos muita noção de toda essa realidade. Catarina, alguma coisa? Quero agradecer ao Pedro, acho que este episódio foi mesmo interessante. Trabalhas em áreas tão distintas, mas vê-se que tens paixão pelas duas e acho que já pelo teu currículo e pela tua forma de falar, toda a gente vai perceber que tens uma paixão enorme pelo que fazes e uma dedicação muito grande também por tudo o que investiste. Acho que também tens muito mérito e quero também deixar os parabéns pelo seu trabalho. E gostei muito deste episódio, espero que o pessoal também goste. E pronto. Obrigado, estou comovido. Não, Pá, foi um acho que é prazer importante enorme. salientar quando as pessoas fazem um bom trabalho, o pessoal tem que ter orgulho também. Foi um prazer enorme e agradeço a oportunidade de mostrar um bocadinho daquilo que também faço e que precisamos de mais pessoas a fazer e que às vezes passa despercebida, tanto uma coisa como a outra. Por isso, Yeah, pessoal, bora. Se alguém precisar, sempre à vossa disposição. yeah. Não se esqueçam, se quiserem fazer perguntas, podem sempre deixar nos comentários. E um beijinho. E um abraço. E vemo-nos daqui a 15 dias. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau.